Senhor Jesus, amados, às vezes nós até reclamamos de Deus, né? Falamos onde está Deus, oramos e não é atendido, mas a culpa não está em Deus, está em nós mesmos. Tem algumas regras que a gente deve obedecer para estar sempre na presença de Deus. As nossas atitudes, as nossas falas, nos aproxima de Deus, mas também afasta de Deus. Vamos conhecer algumas regras, algumas palavras que podem aproximar ou afastar de Deus. Efésios 4, 31 e 2. Para estar na presença de Deus, como eu disse, precisa de regras, afastar alguma coisa e trazer alguma coisa. Paulo, escrevendo aos Efésios, deixou uma recomendação para eles conseguir a aproximação de Deus nas suas vidas. Tirar toda a amargura, a ira, cólera, blasfêmias e toda a malícia sejam tirados de dentro de vós. Mas se tiver uma situação nesse sentido aqui, com ira, numa nação, numa cidade, numa congregação, não vai existir a presença de Deus nesse ambiente, porque Deus é amor. Versículo 2. Como tirar isso? Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amados, às vezes é preciso suportar, né? A pessoa está nervosa, você não pode ir de frente, que isso vai gerar ira, e ira não deixa a pessoa próximo de Deus. Em Gálatas 6, versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas uns dos outros. Qual é a carga que nós carregamos desde do nosso antepassado, desde os patriarcas? O pecado. O pecado é a carga que todos nós levamos, carregamos, e às vezes faz até a pessoa cair. Cair como? Perder a presença de Deus, cair da fé, cair da constância com Deus, não ouvir a voz de Deus. Tudo isso está nas cargas. E ajudar a levar as cargas uns dos outros é falar do Evangelho, assim como eu estou falando agora. Levar o Evangelho, falar da palavra de Deus, traz confiança, traz ensinamento para todos que ouvem e que permanecem na palavra. Em João 15, 3, João, capítulo 15, 3. João 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, quando esteve aqui, ele falou do Evangelho, falou de ensinamento, nos ensinou com palavras e mais com suas atitudes, né? As atitudes de Jesus nos ensinou mais do que as suas palavras. É a nossa maneira de viver que ele deixou aqui. Como se comportar entre pessoas, entre irmãos de igrejas, irmãos de casa. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo
o que quiseres e vos será feito. São regras ensinadas por Jesus. Se vós estiveres em mim, em quem? Em Jesus. E as minhas palavras estiveres em vós. Pode pedir em oração e vai ser atendido. Mas se não estiveres, é a reclamação que existe nos dias de hoje, que aonde está Deus? Ah, se Deus estivesse aqui, não teria acontecido isso. É a culpa de Deus? Não, é a culpa nossa mesmo. Se as palavras estiverem em vós, em nós, o que é a palavra estar em nós? Nós estamos na presença do Senhor. Os ensinamentos que Jesus deixou estão na nossa mente, né? A nossa mente é uma caixa preta onde está todo o ensinamento que Jesus deixou. E eu estou reproduzindo aqui a palavra de Jesus para vocês. Vamos mais um. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Cento e 19, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, o que é esconder alguma coisa? Quando você quer que alguma coisa fica na sua casa e ninguém mexe, ninguém tira, você faz o quê? Esconde. Ou um objeto que você queira, que quer muito, você deixa fora do alcance de outras pessoas, talvez não sabem o valor que aquilo tem. Esconder a palavra é aprender a palavra, conhecer a palavra. O conhecimento, tanto da palavra de Deus, como na escola, na faculdade, os ensinamentos, o médico aprendeu, o engenheiro aprendeu, ninguém tira. Por quê? Porque está escondido no coração. O coração, biblicamente, fala da emoção, do sentimento. E quando você esconde a palavra no seu sentimento, que você aprende a palavra e aplica ela, ninguém tira ela de você. Vai continuar com você a vida toda. E isso aproxima Deus de você, de vocês. Vamos mais um. 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22. E para você esconder essa palavra, você precisa de purificação, apuração, tirar as coisas ruins. Então Pedro deixou escrito aqui, ó, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Fraternal está falando de irmão. O seu irmão, se entrar numa peleja, você vai ajudar seu irmão carnal. O que é isso? Amor fraternal de irmão de sangue. Mas aqui está se referindo ao povo que está ao seu redor, do seu ambiente, na sua comunidade, na sua igreja. Ou não igrejados, ou não pessoas que tenham conhecimento da palavra de Deus, você precisa de ter amor também, amor fraternal. E isso purifica você de algumas mazelas, algumas investidas que Satanás pode aplicar em você. Se você está com amor fraternal pelo Espírito na obediência à verdade. Qual a verdade? A palavra que Jesus ensinou. Vamos voltar em João 17. João 17.
diz assim: santificai-vos na verdade, porque a palavra é vinda do Senhor. 17:17. Na Bíblia deixa mais claro: santificai na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. A palavra de quem? A palavra de Jesus, a palavra de Deus, a palavra que eu estou falando aqui, reproduzindo a vocês, as revelações que estão aqui na Bíblia. 2 Timóteo 2:19. Irmão, essas palavras aqui faz a sua aproximação com o Senhor, com Deus. 2 Timóteo 2:19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O selo é o Espírito Santo. E aquele que fala no nome de Jesus não deve estar na iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. O Senhor conhece aqueles que seguem Ele, tá? Desde antes do seu nascimento. O Senhor conhece, como Davi, como Jeremias, foram escolhidos antes do seu nascimento, antes de ser formado no ventre da mãe. O Senhor nos conhece também, que são seus, e qualquer que profere, qualquer que fala, qualquer que confia, que fala para o irmão que Deus é verdadeiro, no nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, sai da iniquidade, sai da vida mundana. Efésios, vamos voltar em Efésios, carta de Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendes nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo que está em você é o Espírito Santo, o Espírito da promessa. Qual a promessa? Da salvação. Toda a palavra que está sendo dita aqui aproxima vocês, eu, do Senhor. E é a promessa da salvação, da vida eterna. Lucas 6:45. Lucas, capítulo 6, versículo 45. 6:45. Então, Jesus conhece, o Senhor conhece todos nós antes do nascimento. E sabe também que o homem bom, do seu bom tesouro, do seu coração, tira o bem. Antes mesmo do seu nascimento, Deus conhece a natureza humana e sabe que o homem bom, do seu tesouro, do seu coração, tira o bem. O coração, como eu disse atrás, é o seu sentimento, a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar. Tira coisas boas. E o homem mau,
do seu mau tesouro, do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Amados, a nossa vida, ela é definida pelas nossas palavras. E tudo que está no sentimento, no conhecimento, o que tem mais abundância no seu coração é aquilo que você fala. Então a palavra aproxima você de Deus ou afasta você de Deus. Tá? Vamos, 1 Pedro, novamente. 9. 1 Pedro, versículo... 1 Pedro 3 agora. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Essa palavra aproxima Deus de você ou afasta Deus de você. Toda a palavra que está sendo dita hoje, agora. 9. Não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. 11. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Amados, quando alguém pergunta para você qual é a nossa esperança, é preciso ter entendimento, estar preparado, não tombando mal por mal, ou seja, pagar com a mesma moeda, retribuir o mal se a pessoa te faz mal. Você não vai conseguir responder com mansidão e temor. Temor é conhecimento da palavra, obediência. Então você não consegue responder com razão da esperança que há em vós. Se a esperança nossa é a salvação, devemos falar de amor a Deus, de obediência a Deus. É isso que Pedro deixou escrito aqui. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Se fala mal de você, você não deve falar mal dele. Pelo contrário, fala do amor de Deus, como está aqui no 15. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da sua esperança. Por que nós esperamos no Senhor? Devemos explicar a qualquer que venha nos perguntar, e para isso nós devemos estar preparados e estar sob o poder do Espírito Santo, senão nós não vamos conseguir responder. Hebreus 13. Vamos, Hebreus, está aqui pertinho. Hebreus 13, 5. Sejam vossos costumes, aqui nós entramos na área conjugal, que também afasta ou aproxima de Deus. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Vamos voltar no 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos fornicadores e aos adúlteros Deus os julgará. Irmão, no 5 aqui está dizendo aqui o costume de família. Contenta com o que você tem. Se você tem uma mulher, contenta-se com ela. E se você tem um marido, contenta-se com ele também.
Porque voltando no 4 aqui, ó, venerado, abençoado, seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, ou seja, o leito sem adultério, sem fornicação. Vamos no 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, ó, com confiança em Deus, ousemos dizer, vamos dizer sem reserva: o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Irmão, quando você está alicerçado na rocha com o Senhor, na palavra do Senhor, acontece isso aqui, ó. E assim, com confiança, com certeza, ousemos, fala abertamente, sem reserva: o Senhor é meu ajudador. É o Senhor que ajuda você, é o Senhor que cuida de você, é o Senhor que orienta você. E que me possa fazer, o homem não pode fazer nada com você, nada. Não prejudica se você estiver alicerçado no Senhor. Até mais, a semana que vem, no próximo vídeo.